Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa e vamos lembrar que estamos trabalhando com o tema qual mesmo? Histórias que encantam. Falamos já em algum momento sobre o conto e falamos de um conto específico, né? Que é o conto da sopa de prego. Hoje, nesta aula, nós vamos trabalhar um pouco dessa estrutura do conto. E para a gente construir passo a passo essa estrutura, nós vamos ter que ir lá no material de apoio. Porque lá no nosso material de apoio, vou mostrar aqui para vocês. Opa, não é esse, desculpem. Lá no nosso material de apoio, a gente vai... Esse é o livro que nós vamos usar. E aqui, a gente vai precisar aqui no material de apoio, recortar. Estão vendo o ícone da tesoura ali, ó? Significa o quê? Recortar. Então, nós vamos recortar essas figuras que fazem parte do conto da sopa de prego. Então, nós vamos recortar, olha só quantas figuras são, né? Vamos observar que são várias páginas. Eu preciso recortar todas as figuras. Vamos ver lá, então. Aqui, depois nós vamos recortar essas daqui também. Olha bem as figuras, né? Olha lá. Vamos recortar aqui também. E, enfim, essa daqui é a última página que nós vamos recortar. Então, eu vou pedir para vocês que vocês recortem todas as figuras e aí nós vamos recontar essa história através das figuras para entendermos melhor como é que se compõe um conto, tá bom? Então, vamos lá, hein, gente? Deixa eu pegar o livro. Ah, o livro está aqui. Olha lá. No nosso livro, o nosso autor, então, ele vai nos propor conhecer um pouquinho da estrutura dessa narrativa. Lembrando que o conto, né, ele está dentro do grupo das narrativas, ele conta fatos. É como se eu resolvesse contar para vocês hoje o que aconteceu comigo desde a hora que eu acordei até a hora que eu for dormir de novo. Se eu for contar todo o meu dia, eu vou fazer uma narrativa, uma narração, né? Vou contar para vocês fatos. Então, vamos lá. Como é que se estrutura essa narrativa? Então, tem uma situação inicial. Essa situação inicial é aquela que vai ajudar o leitor ou o ouvinte a entender onde se passa a história. Quem são os personagens dessa história? Como é que começa essa história? Vamos pensar lá na sopa de pregos? Primeiro vamos pensar quem são os personagens daquela história. Uma galinha e uma raposa. Onde que a história se passa? Se passa na casa da galinha. A galinha está chegando na casa nova, na verdade. Aí ela está lá desesperada porque ela tem muitas caixas para esvaziar. Mas de repente, quando ela percebe que uma das caixas já está aberta, né, que tem um facão, a tigela de sopa, a tábua de cortar carne, né, isso, e um prego enferrujado, não é verdade? É isso que ela tem na primeira caixa. E aí ela ouve uma batida na porta e vai atender e se depara com quem? Com a raposa, né? E a raposa foi o quê? Foi dar as boas-vindas. Não, ela foi lá para devorar a galinha. Então vamos ver. Então essa é a estrutura inicial, cena em que se passa. Então vamos pensar lá, qual é a cena que eu posso usar para representar exatamente isso? O local onde a história está se passando, como é que essa história inicia? Vamos ver? Eu vou lá no meu material de apoio, que vocês já recortaram, né? E vou procurar, então, qual é a figura. A primeira informação que eu tenho é que a galinha está como? Desesperada diante das caixas. Eu tenho uma imagem que representa isso? Tenho, né? Que é essa daqui. Olha ela de frente para a caixa assim, ó. Do tipo, e agora? Faço o que com esse monte de caixa? Por onde que eu começo? Não é isso? Então, esse é o primeiro elemento, que mostra, então, que a galinha está na casa nova e que não sabe o que fazer com tantas caixas. A segunda informação que eu tenho é que quando ela pensa em começar a desencaixotar, alguém bate na porta. E ela vai toda animada atender achando que é quem? Um novo vizinho. E quando chega lá, descobre que é a raposa. Então, olha aqui, ó.
a raposa chegando lá na casa da galinha, então. Então, essas são as duas figuras que nós vamos usar primeiro para compor o início da nossa narrativa, olha lá, ó, que é a situação inicial. Então, a galinha lá em frente às caixas, né, sem saber o que fazer, e a raposa chegando na casa da galinha. Então, a gente já tem a situação inicial. Aí, o nosso autor, ele vai falar na segunda parte da narrativa, que é a complicação. Quer dizer, é o fato que vai desencadear todo o resto da história. Então, eu já sei que a galinha estava diante das caixas, que chegou a raposa. E o que aconteceu que fez todo o desenrolar da história? Por que a galinha, ao longo da história, foi oferecendo sopa para a raposa? Por quê? Porque a raposa chegou lá e fez o quê? O que a raposa queria? Comer a galinha, não é verdade? E aí ela faz o quê? Vocês lembram o que o texto diz que a raposa fez? Que a raposa o quê? Agarrou a galinha pelo pescoço. Muito bem. Então eu vou lá no meu livro, né? No meu material de apoio, no de vocês já está tudo recortado, mas no meu não tá. E aí eu vou procurar a cena então em que a raposa tá lá grudada no pescoço da galinha. Olha lá, ó. Encontrei. Olha aqui, ó. Né? Lembra que ela fala que agarra a galinha pelo pescoço e fala assim: eu vou no jantar, só vai ter eu e você, né? Eu vou estar com o garfo e com a faca, né? Quer dizer, para devorar a galinha. Então, esse é o ponto de partida. A partir disso daqui é que começam a acontecer as outras coisas, né? E aí a galinha vai dizer: olha, vamos fazer melhor, eu estou fazendo uma sopa muito boa, talvez você queira experimentar, né? Que tal se você for aí pintando a sala enquanto eu faço a sopa, não é isso? Então, a gente vai ter agora a estrutura do texto. Então, eu vou ter lá a raposa pegando a galinha pelo pescoço, vou ter lá ela levando a sopa para a raposa experimentar enquanto está pintando a sala, olha lá, tá vendo? Aqui, né, quando a galinha fala assim: olha, eu tenho uma ideia, então, enquanto eu faço a sopa, você poderia ir esvaziando as caixas para mim. Não é isso que ela fala para a galinha? Para a raposa, desculpa. E aí a raposa fica pensando, mas a raposa tá faminta, não tá? Vai querer experimentar a sopa, não vai? Então a raposa resolve aderir a essa ideia, né? E a raposa vai esvaziar a caixa, a raposa vai pintar a sala, a raposa vai... O que mais? O que mais que a raposa vai fazer? Vamos ver lá. A raposa vai dizer várias vezes que a sopa tá ruim, né? Que a sopa não tá boa, sempre tava faltando uma coisa, uma hora tava faltando sal, outra hora tava faltando tempero, outra hora a sopa tava muito rala, outra hora a sopa tava fria demais, não era isso? Olha lá. Né? Vamos ver o que mais. A raposa vai lixar o chão. Tá vendo lá, ó? Vamos ver se tem mais aqui. A raposa, olha lá, vai costurar as cortinas. A raposa vai cortar a lenha, certo? Então, essa é a estrutura do texto, essa é a parte do desenvolvimento da história, é a complicação. Então, ó, tanto é que nós temos ali, olha, 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos, quer dizer, é o grosso da história, é a parte maior da história, é como os fatos vão acontecendo. Muito bem. E depois que acontece tudo isso, que a raposa pintou, a raposa esvaziou, a raposa arrumou o armário, a raposa cortou a lenha, a raposa costurou a cortina, finalmente a raposa estava muito cansada e continuava muito faminta. E finalmente a sopa estava pronta, não é verdade? O que acontece então, depois que a sopa está pronta? A galinha faz o quê? Oferece essa sopa para a raposa, não é verdade? E a raposa faz o quê? Vocês lembram o que acontece? O que a raposa faz? Olha lá, a raposa começa a experimentar a sopa, né? Porque agora de fato a sopa tá boa, mas também depois de tanto que a raposa trabalhou, né? A sopa tinha que estar boa mesmo, vocês não acham? Não é isso que acontece quando a gente trabalha demais, quando a gente faz muita atividade, a gente chega em casa faminta, não é verdade? Então a raposa tá ali, ó, comendo. E no texto fala que a raposa comeu o primeiro, comeu o segundo, comeu o 11º, comeu o 28º,
né? E cada vez que ela comia mais, e comia mais, e comia mais. Então o que eu tenho lá? Olha lá, a raposa consumindo as muitas tigelas de sopa, estão vendo lá? Vou colocar então lá a minha raposa, lá no clímax, né? Quer dizer, é o ponto alto da história. Olha o que diz o nosso autor sobre o clímax. Momento de maior tensão na história. É quando os personagens chegam a um ponto em que não se pode mais adiar o final da história. Qual que era o final da história? Não era provar a sopa? A finalidade da galinha no final dessa história não era fazer com que a raposa experimentasse a sopa? Então esse é o clímax. Então é bem aqui nesse quadro que eu vou colar lá a imagem da raposa consumindo as várias tigelas de sopa. Por fim, a gente tem o desfecho, né? Que é o momento final da história. É a solução dos conflitos que acontecem ao longo da história. Tudo começou porque a raposa queria comer a galinha e a galinha tinha que se safar, né? Ela tinha que se salvar disso, mas ela também tinha que arrumar a casa. Então ela foi muito esperta, achou a história da sopa que ia alimentar a raposa e ainda ia fazer com que a raposa arrumasse a casa dela, não é verdade? E quando vai chegando ao fim, então, que a raposa come todas aquelas tigelas de sopa, o que acontece? Como é que a história termina? A raposa come a galinha, que era o que tinha lá no princípio? Não, né? Porque ela fica tão cheia, tão cheia, tão cheia, que não cabe mais, né, comer a galinha. Não ia caber a galinha ali naquela barriga que já estava cheia de sopa. E aí ela percebe que foi enganada, ela fica furiosa, resolve ir embora e não voltar mais, não é isso? Então vamos ver lá qual é a imagem, será, que representa o final dessa história. Vamos ver lá, ela comeu então todos aqueles potinhos de sopa. Vamos ver aqui, vamos subir porque tá para cima no meu material, que no de vocês já está todo recortado, né? Vamos lá, olha lá. E aí eu chego nessa imagem, olha o tamanho da raposa, né? Como ela ficou barriguda de tanto tomar sopa. E olha a cara de brava que ela tá. Tá vendo? Uma cara furiosa, né? Dizendo, você me enganou. E aí eu vou colar então essa lá onde está dizendo que é o desfecho da história. Viram? Então, essas são as partes que compõem uma narrativa. Então, ela tem um início, um começo e um começo, um meio e um fim. Vocês lembram disso? Então, a gente vai ter lá o início, apresentando quem são os personagens, onde é que a história se passa. E aí, em seguida, a gente vai ter, então, a complicação, que é a história se desenrolando. E vamos chegar ao final com o clímax, quer dizer, o ponto definitivo da história. E o desfecho, que é como acabou a história. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.